Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, dos versos 1 ao 15, nós vamos ler. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume no só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amém. Senhor Deus, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra e pela liberdade que temos em Cristo Jesus. É por causa dessa liberdade que estamos aqui, é por causa dessa liberdade que estamos aqui lendo, ouvindo, pregando, louvando ao Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui presente, obrigado por cada um que está nos assistindo online. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo Teu Espírito Santo, que nos revela a autoridade da Tua palavra, que nos declara a autoridade da Tua palavra. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela fé que nos foi imputada através do Teu Espírito. Obrigado. Obrigado porque tudo vem de Ti. Nada vem de mim, nada pode vir de mim. Obrigado porque tudo vem de Ti. E a adoração, o louvor, a gratidão, tudo voltam para o Senhor. É no santo nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, dando aqui continuidade ao nosso estudo na carta de Gálatas, nós vamos hoje estudar o início do capítulo 5, que trata, mais uma vez, de novo, outra vez, sobre liberdade cristã. A carta aos Gálatas, ela trata, ela inteira, sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. Paulo contrasta a liberdade em Cristo com as obras da lei, a liberdade em Cristo com o legalismo que estava tentando adentrar a igreja de Cristo. Naquela época, a igreja da Galácia, ela enfrentava uma perigosa infiltração de doutrinas falaciosas que comprometiam as verdades do Evangelho. Nós vamos ver juntos hoje os ensinamentos de Paulo, não somente para fortalecer a nossa fé, mas para combater essas falácias, essas doutrinas falsas que chegam para a igreja. A primeira delas, nós vamos ver sobre a liberdade que nós temos em Cristo, dos versos 1 a 6, que nós acabamos de ler. Eu não vou ler de novo, que nós acabamos de ler, mas você pode seguir aí comigo, tá bom? Dos versos 1 a 6, eu quero só falar sobre o verso 1, por enquanto, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo começa enfatizando a liberdade que temos em Cristo Jesus. Amém? Nós somos libertos em Cristo
Jesus. Fomos libertos do jugo do pecado, fomos libertos do jugo da lei, e nós então fomos encontrados, nós então fomos agraciados pela salvação em Cristo Jesus. E é por meio da graça de Deus, veja, é por meio da graça de Deus que somos chamados para essa liberdade, e não através dos nossos próprios méritos. Nós temos falado isso semana após semana. Eu sei que às vezes eu me torno aqui repetitivo, mas depois vocês falam com o Paulo, porque ele também foi. Ele falou bastante sobre isso. Então, se Paulo foi, eu sou também, né? Então, vamos falar bastante sobre essas coisas. Então, essa liberdade que nós temos em Cristo, ela nos chama a romper com o legalismo. Ela nos chama a romper com regras e rituais como meio de alcançar salvação. É exatamente sobre isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês já são salvos por meio da graça de Deus que foi entregue no Senhor Jesus Cristo para morrer por vocês. Creia somente nessas coisas. Vocês não precisam de mais nada. Não há absolutamente nada que você possa fazer. Creia somente. Lembrando que a salvação é um presente gratuito para mim, para você, mas não foi de graça ou não teve valor nenhum para Cristo. Aliás, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender que essa graça, na verdade, foi um preço muito alto que foi pago. Em meu favor, em seu favor. Essa graça que para nós temos muitas vezes como se fosse uma coisa tão simples, salvou a minha vida e a sua. Essa graça custou a vida de alguém, em favor da minha e da sua vida. Então essa graça não é de graça, porque essa morte que foi imputada em Cristo Jesus era para mim e para você. Então ela não é de graça, ela não foi de graça. Ela custou um preço altíssimo, um preço de sangue. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele fez, mas devemos entender de uma vez por todas o que foi feito por nós. Por isso que Paulo diz, veja, o sacrifício derradeiro, o que era necessário para que nós pudéssemos ter novamente acesso ao Pai, já foi feito. Não há nada que você possa fazer, nem circuncisão, nem incircuncisão. Paulo fala aqui, esse povo que está falando esse monte de bobeira tinha que ser castrado. Não era circuncidado, não. Olha a palavra séria que Paulo usa. Esse pessoal que está querendo colocar alguma coisa, que está querendo adicionar alguma coisa à obra de Cristo na cruz do Calvário, eles são anátema, amaldiçoados. Vocês têm que tirá-los do meio da igreja. Vocês têm que rejeitá-los. É isso que Paulo está dizendo. Então, da mesma forma, outras falácias, não somente essas, também adentram a igreja hoje, com relação, por exemplo, às barganhas que nós fazemos com Deus. Nós tratamos Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Conhece o gênio da lâmpada? Já viu a história do gênio da lâmpada? Já? Então vamos lá, como é que funciona? Como é que é a história do gênio da lâmpada? O gênio está preso na lâmpada, correto? O gênio está preso na lâmpada. E aí alguém encontra a lâmpada. E aí tem um jeito lá de você esfregar na lâmpada. E aí você liberta o gênio. E aí o que o gênio vira para você e fala o quê? Você agora é meu senhor. Eu faço o que você quiser. Me faça aí 3 pedidos. E aí você fala o que você quer. É assim que nós tratamos Deus. Parece que nós é que mandamos. É como se nós o tivéssemos libertado, não ele libertado a nós. É como se nós tivéssemos o senhorio e o poder de dizer para Deus o que Ele tem que fazer com nós, ou por nós. É exatamente assim que outras doutrinas estão adentrando a igreja, dizendo que você pode tudo, que você tem que ordenar, que você tem que rejeitar, que você tem que fazer o sei lá o quê. Com Deus. Não aceite, rejeite. Diga isso, diga aquilo outro, mande, ordene. É exatamente esse tipo de doutrina que nós devemos rejeitar hoje. Talvez ninguém está falando hoje para você se circuncidar. Talvez ninguém está falando hoje que você tem que usar véu. Talvez ninguém está falando hoje que você tem que fazer isso ou aquilo outro para ser salvo, para ser aceito por Deus. Mas alguém talvez esteja falando para você, você tem todo o direito de dizer essas coisas. Eu digo para você, não, você não tem. Nós não temos. Nós não temos.
Quando nós vemos essas coisas, algumas perguntas então devem ser feitas. Essa sim, nós podemos fazer para nós mesmos. Essa sim. Quem é mesmo o Senhor? Quem é o Senhor? Sou eu? Qual é a vontade que realmente importa? É a minha? Porque veja, do gênero eu sou o Senhor, e a vontade que importa é a minha. Mas e de Deus? Quem é o Senhor? Ele é o Senhor dos senhores. Eu sou servo, você é servo, você é serva. Ao mesmo tempo que você é filho, você também é servo. Entende? Ao mesmo tempo que você é cordeiro com Cristo, você também é servo de Cristo. Veja isso. Então o senhorio é todo dele, é tudo acerca dele. Sou verdadeiramente liberto? Será? Porque se eu sou verdadeiramente liberto, eu não preciso buscar essas outras coisas. Amém? Então se pergunte, se você está buscando outras coisas além de Cristo, você corre o sério risco de não ter entendido o que é ser verdadeiramente liberto. Então, quando João, capítulo 8, 36, veja o que diz a palavra de Deus. João 8, 36, diz, portanto, se o Filho os libertar, de fato serão... Quem te liberta? É a lei que te liberta? É a circuncisão que te liberta? É algo que você faz que te liberta? Quem é que te liberta? O Filho. E se Ele te libertar, verdadeiramente serão livres. Livres. Romanos, capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não mais nos domina, porque estamos debaixo da graça. A segunda coisa que Paulo rebate, dos versos 7 ao 9, Paulo rebate a ameaça dessas doutrinas falaciosas. Ele adverte aos Gálatas sobre o perigo de cederem a esse tipo de doutrina errôneas propagadas por falsos mestres. Essas doutrinas visam distorcer a simplicidade do Evangelho, enfatizando a necessidade de algo mais, de novo. Enfatizando de novo a necessidade de algo mais. Então Paulo, ele enfatiza que uma pequena influência errada pode afetar toda a igreja e afastar a igreja da verdade libertadora que está somente em Cristo Jesus. Ele cita aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Já fez pão, não já? Já fez bolo, já fez, sei lá, massa, alguma massa aí? Você põe um pouquinho só de fermento em toda aquela massa lá, o que acontece com ela? O fermento faz efeito em toda a massa. Ela cresce, ela leveda. Não é isso? É exatamente o que Paulo está dizendo. Um ou dois, no meio de muitos, podem fazer diferença sim. Porque um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, um vai acreditando e passando para o outro. Quando você vê todo o trabalho árduo que o pastor, que a liderança da igreja, que os líderes de ministério estão fazendo para pregar o evangelho de verdade, vai por água abaixo. Por quê? Porque nós não rejeitamos os falsos mestres. Irmão, você quer uma dica poderosa para você rejeitar falso mestre? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. A própria Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhes falta do quê? Da palavra. Exatamente. Você quer rejeitar a falsa doutrina? Leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia. O que isso quer dizer? Que com o tempo, Paulo está dizendo que esse pouco de fermento que leveda toda a massa, como diz também o nosso ditado, uma laranja podre, o que acontece com ela se estiver no meio de outras sadias? Vai contaminar todas as outras. E nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas. Então, assim como eles lá e então, nós hoje também enfrentamos essas coisas. A igreja de hoje também enfrenta desafios semelhantes a esse, talvez com nomes diferentes, mas os desafios estão lá. E como eu disse, tenho dito, lembre-se que esses desafios não era de fora da igreja, não era perseguição.
Não era gente querendo apedrejar. Não era gente querendo destruir a igreja do lado de fora. Era de dentro da igreja. Eram aqueles que batiam nas costas e chamavam de irmão. Eram aqueles que batiam nas costas e chamavam de irmã. Aqueles que te recebem em casa para comer junto, te chamam de irmão ou de irmã. São esses que Paulo está rebatendo. Por quê? Porque eles são falsos mestres. Cuidado. Cuidado, nós devemos estar vigilantes o tempo todo, devemos estudar a palavra de Deus. Nós devemos discernir as doutrinas à luz da verdade bíblica. À luz da verdade bíblica. Até me lembrei desse episódio dessa semana. Não vou nem comentar, mas não vale a pena. 1 Timóteo 1, 3 e 4. 1 Timóteo 1, 3 e 4 diz: partindo eu para a Macedônia, olha o que Paulo está dizendo ao seu jovem aprendiz, ao seu jovem pastor, ao seu pupilo, ao seu seguidor, aquele que está aprendendo com ele. Olha o que Paulo diz: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Veja, isso é tão atual, que hoje nós vemos esse texto, nós lemos esse texto e olhamos, olha, parece que Paulo está escrevendo para nós hoje, e Paulo está escrevendo para nós hoje. Nós precisamos rebater essas coisas. E a terceira coisa, onde eu quero enfatizar um pouco mais hoje, é sobre a mensagem da fé atuando pelo amor. Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo realça aqui a importância de uma fé que se manifesta pelo amor. A importância da fé que se manifesta pelo amor. Amor a quem? Amor a Cristo. E amor a quem? Uns aos outros. Lembra-se? Amor a Cristo e amor uns pelos outros. A nossa liberdade em Cristo, ela não deve ser uma desculpa para libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Explico. A verdadeira liberdade cristã, ela não busca satisfazer os desejos egoístas da carne. A libertinagem, ela única e exclusivamente quer satisfazer os desejos egoístas da carne. Então, liberdade e libertinagem são opostos. É como água e vinho, não se misturam. É como trevas e luz, não se misturam. Não se misturam. A liberdade cristã não é uma licença para vivermos segundo nossos próprios desejos egoístas, mas sim uma chamada para vivermos em obediência pelo Espírito Santo. É a liberdade de vivermos uma vida transformada pelo poder de Cristo. É Ele quem nos liberta, é Ele quem nos dá essa liberdade e é Ele quem nos capacita a vivermos dessa maneira. Livres do pecado e livres da culpa da condenação. Essa liberdade nos capacita a amar e servir uns aos outros em amor e humildade, segundo o exemplo do maior dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu esse exemplo. Querem um exemplo de confusão entre liberdade e libertinagem? Quando você chama a atenção de alguém, e esse alguém vira para você e fala: mas o fulano também faz. Você está errado, você está pecando. Mas o pastor Kleber também faz. Vou usar você aqui, irmão. Você e Adriano não tem problema. Mas o pastor Kleber também faz. Ou o contrário. Você está falando para eu fazer, mas o pastor Kleber não faz. Isso é uma desculpa esfarrapada
para dar legalidade ao seu pecado, como se o seu pecado fosse responsabilidade do outro. Eu estou pecando porque o outro peca. Eu estou fazendo errado porque o outro também faz. Isso é dar lugar à libertinagem. Isso não é liberdade. Isso é desculpa. Isso é culpar o outro pelo seu pecado. Você quer pecar? Problema seu. Mas então assuma as consequências do seu pecado. Assuma que você peca e que você está pecando, sabendo que está pecando, sabendo que está errado, sem colocar a culpa em ninguém. Sem colocar a culpa em ninguém. Está aí um exemplo bom. Essas desculpas, elas são dadas para dar legalidade ao nosso pecado e para continuarmos pecando. É para isso que elas servem. Como se a responsabilidade não fosse minha, né? A liberdade em Cristo, ela também nos liberta do legalismo moral. O legalismo moral que pode criar uma atmosfera de julgamento e de condenação dentro da igreja. É como se eu fosse o santo aqui e todos vocês fossem os pecadores. Como se só eu fosse diferente de vocês. Como se todo mundo pecar, todo mundo está errado e só eu estou certo. É esse tipo de julgamento. Um dia eu falei para alguém, né? Eu falei assim, viu, você já teve problema com fulano, com ciclano, com beltrano, com, sei lá, com outro ano? Com todo mundo. E o problema sempre é o mesmo. Você já parou para pensar que talvez o problema seja você e não os outros? Está todo mundo errado, só você que está certo? A pessoa virou para mim e falou, é. Aí eu falei, acabou meu argumento. Acabou meu argumento com você. Dá vontade de falar o que Paulo falou, vai se castrar. Né? Seria bom que você se castrasse. Porque todo mundo está errado, só você está certo. Então, vamos começar de novo. Irmãos, esse é um problema seríssimo. E nós somos assim, tá? Talvez nós não achamos que todo mundo está errado, só a gente está certo. Mas a gente acha que só a gente está certo. Entende? Não é que todo mundo está errado, mas é só eu que estou certo. Você está até certo, mas eu estou mais certo que você. Esse é um tipo de julgamento legalista. É como se eu me colocasse mais santo que vocês. É como se existisse isso. E de novo, algumas heresias, algumas doutrinas, algumas falácias que há dentro da igreja, é exatamente isso, que o pastor tem que estar aqui, ó. Eu estou acima de vocês. Eu sou mais santo que vocês. Eu tenho mais autoridade que vocês. Então vocês façam o que eu digo. Talvez não façam o que eu faço. Isso é errado. Porque se eu digo que eu sou um seguidor de Cristo, se eu digo que Cristo me chamou, me separou para o ministério, eu tenho que ser o que da igreja? Servo. Eu sou servo da igreja. Do mesmo jeito que você é servo da igreja. Então nós somos iguais. Com funções diferentes, somos iguais. Assim como o esposo e a esposa numa família são iguais. Perante Deus, são iguais. Com funções diferentes, porém iguais aos olhos do Senhor. Então não existe isso, irmãos. Parem de crer nessas coisas. Somos todos salvos pela graça. Ninguém é mais agraciado do que o outro no sentido da salvação, não. Ninguém é mais digno do que o outro. Eu sou mais digno que você porque eu pequei menos, pastor Kleber. Não. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. Nós devemos também buscar satisfação ou santificação e pureza em Cristo. Em Cristo. Mas sem cair no legalismo que exclui ou discrimina. Nós não podemos cair nessa. Por quê? Porque talvez você lute contra um pecado que não é o meu. Então eu não posso te discriminar porque você luta contra esse pecado, que não é o meu. Mas porém eu tenho o meu, que também não posso ser discriminado por causa disso. Aqui o trabalho é mútuo, o amor é mútuo, a oração é mútua, o ensinamento é mútuo.
Em vez disso, devemos ser uma comunidade que encoraja ao arrependimento, que encoraja a restauração, que encoraja a busca contínua de crescimento espiritual. A liberdade em Cristo nos chama a viver em amor e em serviço ao próximo. De novo, em amor e em serviço ao próximo. Nossas ações, elas devem, por obrigação, refletir o amor de Cristo por nós. Porque nós dizemos que somos seguidores, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Nós somos crentes em quem? Por causa de quem? Por meio de quem? De Cristo. Então Ele é o nosso exemplo. E isso envolve também cuidar dos necessitados, compartilhar do Evangelho, perdoar, pedir perdão e buscar reconciliação com aqueles que nos magoam. A liberdade cristã, ela nos capacita a resistir às tentações da carne e do mundo. Nós somos constantemente, irmãos, constantemente bombardeados com influências que buscam nos afastar de Cristo. Todos os dias, a todos os momentos. Resistir ao pecado requer que estejamos cheios do Espírito. Que é Ele quem nos convence, quem nos tira, quem nos capacita a dizer não ao pecado. Por mim mesmo, eu não digo não ao pecado. É Ele quem nos capacita. É por causa dEle, é por Ele que nós buscamos a palavra de Deus, que nós praticamos a palavra de Deus. A liberdade cristã, ela afirma que somos todos iguais em Cristo Jesus, independentemente da nossa origem étnica, dos nossos status sociais ou do histórico de pecado. De novo, olha, eu pequei menos que você, viu? Então eu sou mais santo. Não, isso não existe aqui. A igreja deve ser um lugar acolhedor, onde diversidade, cuidado com essa palavra. Quando eu digo diversidade, eu estou dizendo diversidade de dons, diversidade de pessoas, diversidades de backgrounds, de culturas diferentes, ok? É dessa diversidade que eu estou dizendo. Ela é celebrada em unidade. Veja, eu não penso uma coisa e vocês pensam outra com relação a Cristo. Nós temos unidade e somos unidos pela causa e por causa de Cristo. A liberdade em Cristo não significa, de novo, liberdade para pecar, mas a liberdade para fazer escolhas éticas baseadas na vontade de Deus. E nós temos um manual. O manual está aqui. E além do manual, nós temos aquele que nos convence do pecado, que é o próprio Espírito Santo de Deus. A liberdade cristã nos leva a viver em constante gratidão. Você é grato pela sua salvação? Você é grato pela igreja? Você é grato pelos seus irmãos? Nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Irmãos, para terminar, eu vou fazer uma recapitulação, quase não saiu, de tudo que nós já falamos. Vou começar tudo de novo lá no capítulo 1, para ver se a gente aprende. A liberdade, ela nos livra da condenação da lei. Paulo enfatiza repetidamente que os crentes não estão mais sujeitos à condenação da lei, pois a justificação é alcançada pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Amém? A lei revela o pecado e nos aponta para um Salvador. Ela revela o quão pecadores nós somos e diz: você precisa de salvação. E só existe um que pode salvar: Cristo Jesus. A liberdade em Cristo é a libertação da nossa condenação. Romanos 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20.
a 24 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independe da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há somente em Cristo Jesus. Vê? Nós somos livres. Nós somos livres também do poder do pecado. Além da condenação da lei, os crentes são libertos do poder do pecado. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos capacita a viver uma vida santa e a resistir às tentações do pecado. Isso não significa que os crentes não pecarão mais, mas que não estão mais escravizados pelo pecado. Nós somos livres, amém? Mas cuidado, cuidado, não flerte com o pecado, porque você vai perder. Flertar com o pecado é certeza de derrota. Fuja do pecado, fuja. Romanos 6, versos 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo. Terceira coisa, nós somos libertos da religiosidade vazia. A liberdade em Cristo também envolve uma ruptura com práticas religiosas vazias e legalistas. O crente não precisa confiar em ritual ou tradição humana para alcançar salvação. Mas nós temos acesso direto a Deus nosso Pai por meio do Filho. Colossenses 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em Cristo. Quarta coisa, nós temos liberdade para amar e servir. A liberdade em Cristo não é uma licença para viver de maneira egoísta e indulgente. Pelo contrário, somos chamados a amar a Deus e ao próximo. E essa liberdade nos capacita a servir uns aos outros em humildade e amor. Gálatas 5, acabamos de ler, dos versos 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quinta coisa, a liberdade em Cristo também nos dá uma nova identidade em Cristo. A liberdade que nós temos em Cristo envolve uma transformação de identidade. Se você diz que você é um salvo em Cristo Jesus e você não foi transformado pelo poder dessa salvação, sinto te dizer, você não é um salvo. Se você diz que você é a mesma pessoa que você era antes de Cristo se revelar a você, você não é um salvo. Pense sobre isso. Porque quando você tem um encontro, é como aquela alegoria, como aquela ilustração do encontro, de uma batida de frente com uma carreta de 3, 4, 5 toneladas com um Fusca. Você é o Fusca, by the way. Só para ter certeza, você é o Fusca. Deus é a carreta. Cristo é a carreta. Tá bom? E você bate de frente com essa carreta.
É impossível você, Fusquinha, sair ileso disso. É impossível não haver mudança na sua vida. É impossível você não sair todo amassado. É impossível. Então, quando nós temos esse encontro com Cristo, quando Ele se revela, quando aprouve a Ele se revelar a mim, quando aprouve a Ele se revelar a você, Ele inclusive mudou a nossa identidade. Pois vocês, Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja, Ele mudou a sua identidade, você agora é filho do Deus Altíssimo. Você agora é cordeiro com Cristo Jesus. Você agora é chamado embaixador de Cristo. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Transformação. Transformação. Sexto lugar e último. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus nos reaproxima do Pai. A obra redentora de Cristo na cruz removeu a barreira, rasgou o véu. Removeu. Agora, nós como crentes temos acesso direto ao Pai por meio do Filho. Não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Cristo Jesus. Assim como não há outro nome pelo qual o homem deverá ser salvo, mas somente pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro, não há outra, não há outros. Há somente um nome: Jesus Cristo. Somente por Ele. Veja, Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Não existe mais essa barreira. Irmãos, a liberdade em Cristo é uma realidade maravilhosa que precisa impactar diretamente a vida da igreja. Ela precisa ser vista no seio da igreja. De novo, ela nos chama a romper com o legalismo, a viver em amor, a viver em serviço uns pelos outros, a tomar decisões éticas, a tomar decisões sábias, baseadas na Bíblia, baseadas na vontade do Senhor, a valorizar a unidade do corpo de Cristo. A verdadeira liberdade não é aquela que te leva ao seu passado e traz culpa e constrangimento. A verdadeira liberdade em Cristo é olhar para frente, é olhar para Ele, é olhar para cima e lembrar que Ele é a nossa esperança. Não se sinta mais culpado pelo seu pecado do passado. Em Cristo você foi perdoado. Olhe para frente, olhe para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E a nossa esperança está na glória. Está na glória que há de ser revelada em Cristo Jesus quando Ele retornar. O Senhor Jesus diz que vai buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Enquanto nós esperamos, que nós não estejamos inertes, que nós estejamos ativos, trabalhando, unidos, pregando, ensinando, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Tirando do nosso meio toda falsa doutrina, tirando do nosso meio todo falso ensino, que nos tira do foco que é o Senhor Jesus Cristo. O dono da igreja, o cabeça da igreja, o único pelo qual estamos aqui é o Senhor Jesus Cristo e nenhum outro. Você não está aqui por causa do pastor, você não está aqui por causa da liderança, você não está aqui nem por causa de você mesmo, você está aqui por causa de Cristo.
porque Cristo te trouxe aqui. Então, irmãos, que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos abraçar essa liberdade, não como uma desculpa para o pecado, novamente, mas como uma oportunidade para vivermos em plena comunhão com Deus e uns com os outros. Que a igreja de hoje seja um reflexo autêntico do amor de Cristo. Que a igreja de hoje seja um reflexo autêntico de glorificar a Deus. Que a igreja de hoje seja um reflexo de um povo que vive para Deus, que honra o Deus que eles servem e que proclamam, e não só proclamam, mas vivem as verdades do Evangelho. Isso é liberdade em Cristo. Que Ele nos capacite a viver uma vida transformada por essa liberdade. E de novo eu faço a pergunta: você é um liberto em Cristo Jesus? Nós somos libertos em Cristo Jesus. E eu repito a pergunta do começo: nós estamos vivendo segundo essa liberdade? Então, irmãos, de novo, que nós não venhamos a substituir a liberdade pela libertinagem. Que nós não venhamos substituir a liberdade pelo legalismo, pelo jugo. Alguém instituiu aqui você juiz, por acaso? Somos nós juízes? Não. Nós devemos sim apontar o pecado, exortar o pecador e trazê-lo para perto, não empurrá-lo para longe. Isso é exortação bíblica. E aí sim, se ele não ouviu, se ele não quer, ok, então, por favor, porta da rua, serventia da casa, porque você está envergonhando, não o nome da igreja, você está envergonhando o nome de Cristo. Então, por favor, saia. É assim que deve ser. Isso se chama disciplina da igreja. Vamos estudar isso no grupo dos lares. Vamos voltar a estudar isso no grupo dos lares. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu oro para mim, oro por vocês, oro pela igreja, para que nós possamos viver essa liberdade de maneira plena e verdadeira, sem confusão, sem adição de nada, mas somente com os olhos fitos em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua majestade, em reconhecimento, Senhor Deus, da obra magnífica, redentora, de uma vez por todas, do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não requer de nós nem mais um tipo de sacrifício, o Senhor não requer de nós mais nenhuma obrigação nesse sentido da lei, mas o Senhor requer de nós fé naquele que se entregou por nós, fé naquele que se fez pecado por nós, fé naquele que me regenerou, fé naquele que me justificou perante o Senhor. Senhor, que obra maravilhosa, que liberdade maravilhosa que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos capacite todos os dias, Senhor, a vivermos dessa maneira, a não darmos lugar ao pecado, a não darmos lugar ao diabo, a não darmos lugar a coisas que nos tiram de perto do Senhor, mas que possamos te buscar a cada dia, que possamos estudar diligentemente a Tua palavra, que possamos te buscar em oração, que possamos buscar apoio nos nossos irmãos e irmãs quando estamos com problemas, que possamos realmente viver esse amor mútuo, e não só aqui na igreja, mas em todos os momentos da nossa vida, que possamos ajudar uns aos outros. A Tua palavra diz que devemos ajudar aqueles que estão fracos na fé, e que devemos nos cuidar para que também não caiamos. Senhor, capacita o Teu povo, nós oramos. Eu peço por mim, eu peço pelos meus irmãos, minhas irmãs, eu peço perdão pelos meus pecados, pela minha negligência muitas vezes, peço perdão pelos pecados dos meus irmãos, pela negligência deles, mas que em nome de Jesus, nós possamos verdadeiramente tomarmos posse dessa liberdade que temos em Cristo Jesus. E que possamos fazer a diferença com aqueles que estão ao nosso redor. Para a Tua honra e para a Tua glória que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.